Somos o canal P&P Promovendo Pessoas e estamos na série Desvendando o Comportamento das Pessoas nas Organizações. E hoje nós vamos falar sobre os altos serenos ou estáveis. Interessante. Nos vídeos anteriores, né, professora, nós falamos sobre os autodominantes e sobre os autoinfluentes. Se você ainda não assistiu, dá um breakzinho, assiste os 2 vídeos anteriores para que você possa entender sobre o que nós estamos falando. Então, falando hoje, né, professora, sobre os alto-S's, que nós chamamos. Os alto-serenos são pessoas extremamente calmas, equilibradas, muito prestativas e leais. O alto-S, professor, eles têm como grande habilidade, quando tudo ao redor está pegando fogo, eles conseguem se manter calmos, equilibrados e equilibrar o ambiente e as pessoas que estão ao redor. São extremamente prestativos, muito apoiadores, muito persistentes, muito dispostos e trabalhadores. Para o alto S, quando ele se propõe a fazer algo, ele vai a fundo, ele vai no detalhe e por muitas vezes ele se torna especialista naquilo que ele faz. Interessante, a palavra de ordem para os altos S's, nossos queridos telespectadores, anotem aí. É a palavra previsibilidade. Por conta de quererem um ambiente sereno, harmônico, um ambiente planejado e por serem normalmente, pacientes, pessoas de equipe que estão sempre apoiando os outros, os altos S são os conciliadores dos conflitos. Exato. Eles refutam o conflito e muitas vezes até abrem mão de opiniões pessoais e se ressentem para não colocar na mesa algo que possa ferir alguém. Exato. São os melhores membros de equipe, os altos S's, Priscila. Eles são, entre aspas, os antilíderes, porque eles estão na organização para pensarem no outro e não nos outros e não em si mesmos. Exatamente. Altos S's, queridos, são pessoas que vivem prioritariamente, por exemplo, eu me lembro do filme do Pat Adams, O Amor é Contagioso, em que eu tinha um médico que vivia para as pessoas, que fez um trabalho social lindo nos Estados Unidos, que é referência até hoje para muitos outros médicos. Então, médicos, por exemplo, que trabalham fazendo serviço social, no voluntariado é muito comum você encontrar pessoas altos S's, porque elas estão no mundo para servirem aos outros. Extremamente Importam-se, são leais, altruístas, são pessoas que estão se importando o tempo inteiro com o outro e abrem mão de si mesmas na maior parte das vezes. Exatamente. Um outro ponto que acontece muito com altos S's é não saber dizer não. Alto S porque aspecto sempre negativo e frágil dele, inclusive. Exatamente, o principal, aliás. Porque o alto S, por ser muito altruísta, por querer apoiar muito e fazer muito pelo outro, como a professora disse, ele abre mão de si mesmo, abre mão das suas necessidades, muitas vezes se propõe a fazer coisas que ele não quer, que ele não gosta, só para agradar o outro. E principalmente, por conta disso, ele não sabe dizer não. E ele não sabe também expor aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. Porque ele não gosta do conflito, ele preza muito pela harmonia. Então, ele pensa da seguinte forma: se eu falar o que eu penso e o que eu sinto, pode haver algum conflito, alguma discussão, então eu prefiro guardar. Então, por muitas vezes, ele é silenciosamente ressentido e não diz não justamente para agradar o outro e não ter que se indispor. E por conta disso, se sobrecarrega muitas vezes emocionalmente se sobrecarrega de responsabilidades, de cargas que muitas vezes não é dele e não deveria ser, mas ele carrega pela necessidade e pelo prazer em ajudar o outro. Então, o aspecto que está correto, Priscila. Outros dois aspectos quero chamar a sua atenção. Primeiro aspecto, os altos S's não gostam, por serem serenos e prezarem por harmonia, por tranquilidade, por segurança. Eles não gostam das mudanças, são refratários às mudanças e altos S são ao mesmo tempo, Priscila, podem se tornar indecisos, lentos, por conta da tomada de decisão, às vezes
e por eles acharem que o impacto da tomada de decisão será muito grande no grupo. Isso, eles não correm riscos, né? Por conta da previsibilidade que eles impõem sobre si mesmos e sobre o seu ambiente de trabalho, são pessoas muito planejadas. Exatamente. Planejam-se no detalhe, são pessoas que ao iniciarem o dia sabem exatamente o que acontecerá a cada momento do seu dia, e aí surge o primeiro problema. Exatamente. Se de alguma forma o planejamento dele se descontinua, ele entra num mau humor porque ele perde o controle. Controle para ele é segurança, e segurança para ele é viver num ambiente previsível. O problema é que a vida é imprevisível. Exatamente. A vida é inesperada. Eu não conseguirei planejar todos os momentos do meu dia. Exatamente. E essa questão da mudança, professora, é tão forte, tão significativa para o auto Ele é tão forte para não mudar. Né? Exatamente. Refratário à mudança. Isso, refratário à mudança. Isso é tão forte para ele que qualquer mudança simples para ele significa muita coisa. Por exemplo, pedir para que ele mude de posto de trabalho. Então, se ele sempre sentou no mesmo lugar, na mesma mesa, e aí de uma hora para outra alguém chega e diz: você não senta mais aqui, você senta ali. Para ele é extremamente desconfortável, ele leva um tempo para se adaptar. Então, para o AutoS é da seguinte forma: se está indo bem assim, para que mudar? Se está funcionando, para que fazer diferente? Então, ele é bastante resistente a mudanças. Olhando para aspectos assim de fragilidade do AutoS, ele pode se tornar, como nós já dissemos, silenciosamente ressentido. Por quê? Ora bolas, ele não lida com a imprevisibilidade, o mundo hoje é tão imprevisível, ele não quer tomar decisões que impactem os outros sem que ele tenha o controle disso, ele quer se planejar o dia, a vida do indivíduo tem que estar sob o controle dele, e essas coisas hoje em dia fogem muito rápido da nossa mão, Priscila. Sim, então os autos S, eles têm que entender que às vezes eles lidarão com um ambiente hostil. Sim. A imprevisibilidade gera neles, né? Insegurança, e inseguros eles começarão a errar. Exatamente. Fator primordial. Cuidado, senhores autos S. A imprevisibilidade do ambiente te leva a errar. Exatamente. Fique esperto e prepare-se para lidar mais com essa questão do ambiente, né? E do inesperado, do aleatório, porque a aleatoriedade acontece na vida de todo mundo. Exatamente. Inclusive, quando ele é posto sob pressão. Auto-S's não sabem lidar sob pressão. E quando eles são pressionados ou estão vivendo numa situação de imprevisibilidade e de muitas mudanças, de constantes mudanças, ele começa a entrar em conflitos internos. E aí, como a professora Paulette disse, ele começa a cometer erros. E aí ele começa a entrar em conflito porque ele começa a achar que ele está com problemas, que ele não está sendo capaz de lidar com a situação ou não está sendo competente o suficiente para executar a tarefa. E ele começa a entrar em conflitos internos e coisas às vezes simples que ele sempre fez a vida inteira, ele começa a errar. Então esse é um diagnóstico para você que se identifica como um auto-S, para que você entenda que se você está cometendo erros, se você está vivendo conflitos internos, reflita, identifique se a situação que você está vivendo no momento é uma situação de pressão, porque certamente essa é a causa dos seus conflitos. Dicas então para você melhorar o seu relacionamento com o auto-S. Primeira coisa, não pressione, entenda que ele tem um prazo, que ele quer realizar o planejamento dentro do modelo e do tempo dele principalmente. Não inspire mudanças, mantenha o ambiente harmônico, seguro, garanta que ele tenha a previsibilidade essencial, a estabilidade emocional dele. Fale constantemente porque ele sabe ouvir. Posicione, esteja ao lado dele, porque como ele é muito altruísta e muito leal, ele trabalhará sempre ao seu lado. O auto-S é um grande cúmplice das pessoas, principalmente nos relacionamentos marido-mulher, até líder-liderado. O auto-S ele é um grande apoiador, consequentemente você pode contar com ele até debaixo d'água. Exatamente. Detalhe, para você melhorar o seu relacionamento com ele, mostre a ele que às vezes
o conflito e a discussão são inevitáveis e que é muito importante que ele se adapte a isso, principalmente se você for um alto D. E para você o conflito é uma coisa natural, mas para ele não. Então entenda a forma como o mundo funciona para o alto S, e se você souber trabalhá-lo bem, você terá um enorme parceiro, mais do que isso. Alguém que torce veementemente por você e que é capaz de pavimentar o caminho para o seu sucesso na empresa. Exatamente. Complementando, professora, uma reação que o alto S tem, que é muito comum, quando alguém inicia uma discussão, né, inicia um conflito com o alto S, ele recua, ele foge. Então, geralmente os alto S fazem muito isso, e principalmente quem é um alto dominante, né, isso deixa ele raivoso, porque ele quer falar, ele quer expor, até os altoís também, né, que tem a necessidade de expor o sentimento e as emoções, e quando ele começa então a falar o que ele pensa, o que ele sente e querer iniciar uma discussão, o alto S foge. Então, os homens, né, levam muito essa fama de que quando a mulher quer discutir a relação eles fogem, né? E se esse homem for um alto S, ele vai fazer isso mesmo. Principalmente. Ele quer a estabilidade, a serenidade, a manutenção do relacionamento. Exatamente. Ele faz parte do mundo dele, Priscila, enxergar a vida como um rio de águas plácidas que correm, né, sempre pelo mesmo caminho, porque na verdade o mundo para ele funciona desta forma, ou deveria funcionar. Só que há outras pessoas de outros perfis ao lado. Então, para que, por exemplo, um relacionamento dê certo com o alto S, é muito importante que ele escolha a pessoa certa para estar ao lado dele. É verdade. Senão será uma descontinuidade após a outra, um descompasso entre as formas como ele vê a vida e como as pessoas que estão ao lado dele veem a vida. Exatamente. Então é muito importante que o alto S tenha a inteligência para saber escolher o parceiro, saber escolher os membros da sua equipe, porque senão ele acaba sendo liderado, e ele acaba como líder sendo liderado por alguém da sua equipe. Exatamente. Principalmente, professora, quando ele lida com autodominantes e com autoinfluentes. Porque o autodominante e o autoinfluente, ele gosta de mudanças, ele gosta de movimento, ele gosta de coisas novas. E o alto S não. Para o alto S está indo bem? Está funcionando? Então tá bom. Tem harmonia? Então tá ótimo. E para ele isso é o suficiente. Então, se você é um alto S ou lida com pessoas que são altos S, prepare-se. Pode ser que a vida não tenha tantas emoções nestes relacionamentos, mas sem dúvida alguma, a sua vida terá muita estabilidade, terá muita previsibilidade, terá muita segurança. Sim. E são coisas que hoje, pense bem, são ou não são muito preciosas no mundo do século XXI. É verdade. Então, prepare-se para nosso próximo vídeo. Clique e marque o nosso canal como um canal de preferência e faça a sua adesão para receber os nossos vídeos de uma forma mais frequente. Isso mesmo, professora. Somente as últimas dicas agora para os alto S's, para aqueles que se identificaram como alto serenos. O que fazer para elevar a sua performance? Então, a primeira coisa fale alto, né? Se expresse mais, porque como falamos, o alto S guarda muita coisa, então ele é muito calado, ele até se relaciona com as pessoas, né? Como falamos, ele se importa muito com as pessoas, mas ele mais ouve do que fala. Então fale mais, expresse mais seus sentimentos, seus pensamentos, aquilo que você pensa a respeito das coisas, porque o alto S, professora, geralmente ele tem opiniões fortes, Sim. Só que ele não as expressa. Não as expressa, ele então, não as revela. Exatamente. Então, alto S, expresse-se mais. Um outro ponto, não tenha receio de conflitos. Entenda que o conflito, muitas vezes, a discussão, ela é necessária para se resolver problemas. Então, não se assuste, principalmente quando você estiver lidando com autodominantes ou até mesmo com autoinfluentes, que são mais impulsivos, ok? Decida e haja mais rápido. O alto S, como falamos, ele gosta de se planejar. Esse fator é muito importante. Muito importante. A agilidade. Seja mais rápido. Exatamente, principalmente dentro
das organizações, né? Nós vivemos dentro das empresas num ritmo acelerado, num ritmo dinâmico, né? E hoje o tempo é dinheiro. Então, se você é um Alto S, procure pensar menos e agir mais. Procure não querer pesar tanto os prós e os contras na tomada de decisão. Crie mecanismos para que você consiga refletir, raciocinar e decidir rápido. Isso certamente vai trazer mudanças significativas para a sua vida. E nós torcemos para que vocês todos, pouco importa o perfil, mas todos, sejam um grande sucesso. Super beijo, cliquem no nosso canal. Até a próxima! Até a próxima! Falaremos no próximo vídeo sobre os autocautelosos. Fiquem ligados! Tchau, tchau!